Numa temporada em que 6 laterais direitos já foram titulares do São Paulo, o veterano Rafinha começou mais da metade das partidas. Com o contrato até o fim deste ano, Rafinha deve em breve discutir com a diretoria a possibilidade de renovar o contrato por mais um ano, como fez no final do ano passado. Ele foi titular em 27 dos 52 jogos do São Paulo neste ano, número que seria maior se não fosse uma lesão no tornozelo sofrida em clássico contra o Palmeiras na terceira partida do ano, que o tirou do restante do Paulistão. Foi um desfalque que obrigou o São Paulo a correr atrás de laterais. Igor Vinícius, que em 2022 dividiu a responsabilidade pela posição com Rafinha, teve uma lesão no pubis diagnosticada no início da temporada que o afastou dos campos até hoje. Foram só 2 jogos neste ano. A vaga então caiu no colo de Orejuela, que tinha sido emprestado a 2 clubes, Atlético Paranaense e Grêmio, e contava com pouca confiança no Morumbi. O jogador fez 5 jogos como titular sem agradar. O São Paulo então primeiro pediu ao Coritiba a volta de Natan, que estava emprestado, e depois contratou Raí Ramos, que estava no Ituano. Natan acabou herdando a condição de reserva imediata de Rafinha. Ele tem 18 jogos como titular em 2023. Aí Ramos, por outro lado, jogou só 6 vezes entre os titulares. O último lateral direito a jogar este ano foi o Jovem Moreira, que teve uma lesão no joelho no ano passado e voltou a atuar há 2 semanas. Ele foi titular contra o América Mineiro, mas improvisado na esquerda para que o Wellington fosse poupado. Sem entrar em campo, desde que foi eliminado pela LDU na Sul-Americana, o São Paulo se prepara para encarar o Internacional nesta quarta-feira pelo Brasileirão. O São Paulo deve bater seu recorde de arrecadação com bilheteria na final da Copa do Brasil. O segundo jogo contra o Flamengo no Morumbi está marcado para o dia 24. A ida no Maracanã será nesse domingo. Para isso, o São Paulo aumentou o valor de todas as entradas em comparação aos preços praticados na semifinal do torneio contra o Corinthians, quando a renda chegou a 8,5 milhões, maior bilheteria do clube. Os aumentos variam de 100%, a arquibancada sul de 150 foi para 300% de aumento. O camarote corporativo foi de R$ 500 para 2.000. As entradas populares de arquibancada norte ficaram 166 mais caras, passaram de R$ 75 a R$ 200. A venda de ingressos na última semana foi marcada por reclamações e mudanças repentinas de cronograma. O clube não divulgou quantos bilhetes foram vendidos. A cota definida para membros do programa de sócios torcedores se esgotou poucas horas após o início das vendas. Os ingressos populares que seriam vendidos nesta segunda-feira foram colocados à venda no sábado. O aviso foi feito nas redes sociais do clube 1 hora antes da abertura das vendas. Contra o Flamengo, o São Paulo também pode bater seu recorde de público no ano, mas haverá dificuldades. A marca também é do clássico contra o Corinthians, com mais de 62 mil pessoas em jogo de torcida única. Na final, porém, haverá um setor para os visitantes, o que diminui a capacidade do estádio para garantir a separação entre as torcidas. Há alguns dias da primeira final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no dia 17, no Maracanã, até os mais experientes jogadores do São Paulo se entregaram à ansiedade pré-decisão. E é o caso de Lucas Moura, principal estrela do elenco e um dos mais animados com a possibilidade do título inédito. O camisa 7, porém, tem trabalhado a parte psicológica, lembrando que antes da bola rolar no Rio de Janeiro, o São Paulo tem um jogo pelo Brasileirão no dia 13 contra o Internacional em Porto Alegre. Difícil não pensar, né? Você entra nas redes sociais e a torcida só fala nisso, a final da Copa do Brasil.
Quando estou andando na rua e as pessoas falam sobre isso, é normal pensar no Flamengo. Tem que pensar e lidar, segurar a ansiedade, saber que tem um jogo contra o Internacional antes da primeira final. Disse. Diante desse cenário, Lucas dá dicas aos mais jovens do elenco para controlar a ansiedade. Temos que nos preparar focando primeiramente no Internacional, que é o nosso próximo jogo, e a gente precisa pontuar no Brasileirão, pois não temos pontuado fora. Temos que tentar pontuar, pois será um jogo difícil. Passando o jogo com o Inter, aí vamos focar totalmente no Flamengo. É se preparar bem nessas semanas, fazer um bom jogo contra o Inter e depois pensar no Flamengo, disse.